Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é do tio Paulo a Jorge Paulo Lemann. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, essa semana eu estou escrevendo o terceiro texto da série sobre Guerreiro Ramos e a questão racial no Brasil. Já saiu a parte 1 e já saiu a parte 2 no Opera Mundi. Coloca na tela, Maxwell, por favor. Leiam, gente, que eu acho que tá ficando um debate legal. E no terceiro texto, eu faço um debate que o Guerreiro Ramos faz uma crítica, né, a sociólogos da época dele, né, dos anos 50, que pegavam as estatísticas criminais e viam a maior preponderância de negros e negras nas estatísticas criminais, principalmente homens negros, e tomavam como pressuposto que a população negra era mais propensa a cometer crimes. O Guerreiro Ramos faz uma crítica, só que ele vai pelo caminho da crítica, que é a população negra está mais registrada em estatísticas criminais, porque a população negra no Brasil é majoritariamente pobre, trabalhadora. E aí meio que pobres cometem mais crimes. E aí por ter uma predominância muito grande de pessoas negras entre a população pobre e trabalhadora, isso se reflete nas estatísticas criminais. E eu faço um debate no texto, que vai ser publicado em breve, que o Guerreiro Ramos, embora tente um caminho correto, que é questionar essa leitura racista das estatísticas criminais, ele vai por um caminho errado, porque ele não percebe, e era normal para a época dele não perceber, porque isso não estava consolidado, o debate que a criminologia crítica faz sobre o processo de seletividade penal intrínseco próprio do sistema burguês. E aqui, explicando para vocês rapidamente. Veja, a gente entende que existem dois tipos de criminalização. A criminalização primária, que é definir o que é crime, né, registrar que tipo de condutas, que tipo de práticas sociais vão ser consideradas crimes de acordo com o Código Penal de um país em uma determinada época, e a criminalização secundária, que é que tipo de crimes vão ser efetivamente punidos e vão gerar encarceramento, né? Como é que o aparelho repressor vai atuar frente a codificação da criminalização primária. Grosso modo o que é definido como crime e quais são as prioridades de punição do que é definido como crime. Isso significa basicamente o seguinte: na sociedade burguesa, uma sociedade em que existe uma desigualdade estrutural de poder econômico, poder político e poder ideológico, o que é definido como crime não é neutro. A própria dosimetria da pena, o que é considerado crime grave, também não é neutro, né? O que vai dar mais cadeia, o que vai dar menos cadeia, o que vai estar mais sujeito a ser negligenciado, o que vai ser tomado como prioridade. Nada disso é neutro, é fruto de relações de poder muito concretas e o que o aparelho do Estado toma também como prioridade, né? Então, a gente pode pegar um exemplo simples. Veja, no Brasil, boa parte dos encarcerados, praticamente um terço, estão encarcerados por causa do comércio ilegal de drogas no varejo. Pequeno comércio, não é atacado. No varejo, pequeno comércio de drogas. Ao mesmo tempo, porém, a gente escuta notícias direto, né? O Brasil é um dos países que mais tem acidentes de trabalho no mundo. O Brasil é um país que tem um problema gravíssimo de desmatamento. O Brasil é um país que o número de casos descobertos de trabalho análogo à escravidão cresceu e muito. O Brasil é um país que é recorde mundial, está ali no top 10 em sonegação e evasão fiscal. O Brasil é um país em que é extremamente comum práticas de corrupção na relação entre o Estado e o mercado privado, a partir de licitações, de compras públicas e tudo que você imaginar, desvio de verbas, aplicação indevida de verbas e etc. Então veja, existe tráfico de drogas no Brasil no varejo? Existe. Tem muita gente que vende drogas, pequenas quantidades de drogas. Beleza, e milhares deles são encarcerados. Mas também existe no Brasil muitos casos de trabalho análogo à escravidão. Também existe no Brasil muitos casos de sonegação e evasão fiscal, de desmatamento, de violação das condições mínimas de trabalho que geram acidentes de trabalho, de violação de leis trabalhistas e por aí vai. Só que você não tem um contingente de milhares de pessoas encarceradas por causa de trabalho análogo à escravidão, de péssimas condições de trabalho, de sonegação e evasão fiscal, de desmatamento, da grande corrupção e por aí vai.
Então veja, o que é definido como crime não é uma coisa lógica, a dosimetria da pena também não é lógica e as prioridades de repressão do Estado ao que é primariamente definido como crime também não é nada lógico. A ciência pura, é fruto da reflexão do direito, não, fruto de relações de poder. Desigualdade estrutural de poder econômico, político e ideológico. Então, assim, vamos lá, gente. O que é que causa mais prejuízo à sociedade pensando como um todo? Vamos lá. O que é que causa mais prejuízo? É desmatamento ou é o tráfico no varejo de drogas? É desmatamento. Desculpa. Ah, não, Júnior, mais o tráfico de drogas que financia a violência e por aí vai, não sei o quê. Não, tudo bem. Você pode até ir por esse raciocínio, dizer que a partir do tráfico de drogas você tem uma cadeia econômica que acaba financiando o tráfico de armas, que acaba financiando o próprio comércio no atacado de drogas, isso tem consequência a guerra de facção e não sei o quê. Dá para fazer esse raciocínio extensivo, perfeito. Mas aí eu te pergunto uma coisa. Então, por que, no caso da repressão ao tráfico de drogas, o foco é sempre o tráfico de drogas no varejo e quase nunca no atacado? Que assim, eu já gravei vídeo no canal sobre isso, né? O Cariani, Renato Cariani e a ideologia da guerra às drogas. Bota aí na tela, Maxwell, mostrando para vocês que não dá para ter um comércio bilionário, como é o caso do Brasil, de armas e drogas, sem participação de grandes empresas, de grandes instituições financeiras, sem subornar autoridades de alto nível e por aí vai. Então, mesmo se seu argumento for que não dá para dizer que o pequeno comércio de drogas causa menos prejuízo à sociedade que o desmatamento, porque você vai fazer uma ligação extensiva, né, entre o pequeno comércio e os grandes casos de violência. Mesmo assim, olhando esses grandes casos de violência, quem é encarcerado é a raia miúda, é o aviãozinho, é o fudido da favela, é o traficantezinho meia boca, tal. Mas quem comanda essas cadeias raramente é encarcerado. Ou vocês esqueceram que teve um senador que foi pego com um avião aí cheio de pasta base de cocaína, a porra toda, e nunca aconteceu nada, nunca foi punido, nunca foi preso. Ou vocês vão esquecer os vários casos que volta e meia a gente pega, não sei quantas toneladas de droga em Porto de Santos, em aeroporto, e fuzil em condomínio de luxo, né, vizinho de Bolsonaro, não sei o quê. Cadê as cadeias lotadas desse povo? Não tá, né? Não tá. E aí há um processo de disputa política mesmo, de luta de classes. É isso, luta de classes, no que é definido como crime, como esse crime vai ser punido. E há, inclusive, um condicionamento extrajurídico, pensando aqui o jurídico estrito sensu, né, na formulação e aplicação das leis, que é, mesmo a lei formulada, há uma batalha ideológica para que crime a gente preste atenção. Então, o que aconteceu essa semana? Essa semana, a gente viu o caso de uma mulher, né, chamada Érica de Souza Vieira Nunes, que ela foi presa porque ela levou o tal do tio Paulo para assinar um pedido de empréstimo, né? Parece que 16 mil reais. E aí, esse tio Paulo aparentemente morreu a caminho da agência bancária e a Érica estava com o cara morto, tentando fazer com que ele assinasse o empréstimo, né? E o negócio foi gravado, grotesco e tal. E aí, veja, gente, ninguém aqui tá passando pano para o crime, não. Um crime grotesco, um crime horrível. Sabe, um crime é isso, tipo, aberrante, tudo certo. E aí surgiu até um deputado desses oportunistazinhos que apresentou a Lei Tio Paulo, que é o deputado Adail Filho, republicanos do Amazonas, apresentou um projeto de lei, propondo um projeto de lei que visa criar duas novas medidas, né? A criação do crime de abuso de biometria e agravante de uso de cadáver no crime de estelionato. Então, assim, estelionato já é crime. Então, assim, essa prática já está tipificada no Código Penal brasileiro. A Érica já vai ser punida. Essa nova lei que foi aprovada não se aplica a ela, porque uma nova legislação aprovada se aplica a casos futuros. Então, o julgamento dela não vai ter nada a ver com isso, sabe? É isso, se for aprovado. Mas aí, se criou uma comoção e tal. E aí, veja, é um caso aberrante? Sim. É um caso grotesco? Sim. É um caso horroroso? Sim. Mas veja, a Érica, ela produziu um ato grotesco, errado, e que precisa de todo o repúdio da sociedade. A forma de repúdio na dinâmica capitalista normalmente é a aplicação de sanções ou civis ou penais. Nesse caso, é uma sanção penal. Beleza. Só que em paralelo a isso, enquanto toda a mídia burguesa do Brasil inteira, semana inteira, ficou falando do caso do tio Paulo, né? Do caso do tio Paulo, até tem proposta de lei nova. Toda a mídia burguesa abafou, com nobres e raras exceções, o caso do Jorge Paulo Lema, do Teles e do Sucupira, que
fizeram a maior fraude da história do capitalismo brasileiro. Presta atenção. Lehman, Telles e Sucupira fizeram a maior fraude da história do capitalismo brasileiro. Mais de 40 bilhões de fraude. Prejudicaram milhares de pessoas. Prejudicaram os trabalhadores das lojas americanas que estão perdendo emprego. Prejudicaram milhares de fornecedores das lojas americanas, pequenos e médios e, em alguns casos, até grandes empresários, que simplesmente estão indo à falência, estão no prejuízo, estão desesperados, o que também, consequentemente, gera mais desemprego, né, com o fechamento de várias pequenas e médias empresas. Prejudicaram milhares de pequenos e médios acionistas das lojas americanas, que olharam assim, não, aqui tá bom, o mercado tá bem, a Americanas está crescendo, tá com resultado consistente, vou botar minha poupança, meu dinheirinho nas ações das lojas americanas. Só quem não saiu prejudicado foi os bancos, né? Que o governo entrou, assumiu o prejuízo, não sei o que e tal. Então o BTG Pactual não se prejudicou, o Itaú não se prejudicou, o Bradesco não se prejudicou. Então veja, o Lehman, o Telles e o Sucupira, eles prejudicaram milhares de pessoas. Eles provavelmente causaram a morte de algumas pessoas, porque eu aposto que nesse processo de milhares de pessoas perdendo emprego, entrando em falência, perdendo suas economias, eu aposto que tem alguém que a vida acabou, que se matou, que entrou em depressão, que entrou num consumo problemático de drogas, álcool, drogas legais ou ilegais. Só que esse tipo de coisa, evidentemente, não vira notícia, né? Não vira notícia. Mas assim, provavelmente também mataram alguém, prejudicaram a vida de milhares de pessoas, deram um prejuízo gigantesco para a sociedade como um todo, que tem repercussões econômicas, né? Eu não vou entrar aqui num debate sobre o que é que isso vai causar a longo prazo, a título de desconfiança de investimentos em ações de empresas privadas. Isso é um debate para outro momento. Ciro Gomes, ele debateu muito isso na newsletter dele. Mas o que aconteceu com o Lehman, o Telles e o Sucupira? Teve uma CPI que foi totalmente abafada, ninguém viu na televisão, não teve reportagem especial, não teve porra nenhuma. Eles não ficaram conhecidos como ladrões, como estelionatários, que é o que eles são, sabe? Eles não perderam a respeitabilidade social. Inclusive, o Lehman estava lá naquela Brasil Conference, que é feita em Harvard e no MIT, se não me falha a memória, dando palestra. Outro dia desse. Tava lá, o Lehman. E aí sim, dando palestra, passeando, brasileiro, importante, respeitado. O Lehman manda no MEC, tem um controle gigantesco sobre o MEC, sobre a política tocada no governo Lula pelo ministro Camilo Santana, e o Lehman, o Telles e o Sucupira ainda são donos da Eletrobras, privatizada, eles comandam a Eletrobras. O escândalo das Americanas, que é a maior fraude da história do capitalismo brasileiro, ele não provocou nenhum tipo de punição ao Lehman, ao Telles ou ao Sucupira. Ele não fez com que eles perdessem a fortuna, não fez com que eles perdessem influência no MEC, não fez com que fosse questionado o processo de privatização da Eletrobras que esses bandidos controlam. Então é isso mesmo, quer dizer que a empresa mais importante de energia elétrica do Brasil está na mão dos caras que deram a maior fraude do capitalismo brasileiro e continua assim. É isso mesmo, gente. A empresa mais importante do Brasil, do setor energético, está na mão dos caras que deram a maior fraude da história do capitalismo brasileiro. Lehman, Telles e Sucupira. Então vocês percebem como não há um critério objetivo, porque do ponto de vista de prejuízo para a sociedade, o crime da Érica com o tio Paulo e o crime do Lehman, do Telles e do Sucupira são crimes, inclusive, aproximados no Código Penal, né? Na categoria de estelionato, fraude, etc, etc. O caso da Érica é aberrante, mas assim, ela não prejudicou a sociedade em termos objetivos, né? Assim, no máximo a família dela, as pessoas próximas e tal. Mas assim, aqui em Recife não mudou nada a minha vida. Não mudou nada a vida de vocês aí, da maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo. A fraude do Lehman, do Telles e do Sucupira prejudicou milhares de pessoas, né? Prejudicou agora e vai continuar prejudicando por longo tempo, porque até hoje, inclusive, tem gente que tem dívidas a receber, né? Tem pagamentos, melhor dizendo, a receber das Americanas e entrou na justiça para ver se um dia, quem sabe, Deus recebe. Mas é isso, né? O processo aí vai rodar e por aí vai. Cadê a punição? Cadê a mobilização? Cadê a lei Jorge Paulo Lehmann? Cadê o questionamento de como funciona a CVM? A Comissão de Valores Mobiliários? Cadê o questionamento de como funciona a CVM? Sabe? Cadê o questionamento sobre a atuação do presidente dessa entidade que não fez porra nenhuma? O presidente, inclusive, foi para a CPI e defendeu, né? O Lehmann, o Telles e o Sucupira. A CPI
das lojas americanas deu em nada, deu em pizza, terminou uma CPI sem indicar os culpados pela fraude. Então vocês percebem que a aplicação do direito penal, seja no seu processo de criminalização primária, seja no processo de criminalização secundária, ela é intrinsecamente uma relação de poder. Algumas coisas são consideradas crimes e fartamente punidas, inclusive punidas de maneira extralegal, mas justificáveis socialmente. Então, não existe pena de morte no Brasil. Mas em nome da guerra às drogas, você pode matar que não vai acontecer nada. Com policial, com governador, com secretário de segurança e tal. Outros crimes no Brasil, eles são crimes, né, mas são muito leves. E todo o aparelho do Estado funciona para não puni-los. Outros, inclusive, nem são crime, né? Nem são crime, então tá suave, suave. E aí, quando tem algum crime, você cria um ambiente sociológico, ideológico e político que faz com que ele não seja punido, e paciência, e ninguém fala nada, e as instituições ficam caladas, a mídia fica calada e a pessoa esquece. Esse é o Estado burguês na aplicação do direito penal. A produção de estatísticas criminais, ela é sempre seletiva. Seletiva na hora de considerar o que é crime, na hora de apurar os crimes cometidos e na hora de considerar dados sobre impunidade. No texto que eu estou escrevendo, o terceiro texto sobre Guerreiro Ramos e a questão racial, quando eu faço esse debate, eu até cito que na época que Guerreiro Ramos escreveu esse texto que eu estou comentando, de 1954, as 3 obras consideradas fundantes da criminologia crítica, delas só uma estava escrita, né? Essas 3 obras, que ficam inclusive aí, gente, como dica de leitura para vocês. Essas 3 obras são Punição e Estrutura Social, do Roucher e do Georges Roucher e do Otto Kirchheim. Kirchheim é um nome muito bom de falar, né, gente? De 1939, O Cárcere e Fábrica, As Origens do Sistema Penitenciário, do Dario Melossi, do Máximo Pavarini. Tem edição em português pela editora Rivan. O primeiro também, o Punição e Estrutura Social, também tem edição em português. E o Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão, do Michel Foucault. O livro do Melossi, do Pavarini, foi publicado em 1977 e o do Michel Foucault em 1975. Então, esses 3 livros, né, Cárcere e Fábrica, Punição e Estrutura Social e Vigiar e Punir, são os livros base, assim, da criminologia crítica, e que fazem um debate que, para além do fato de que o pobre é mais punido que o rico, a própria concepção do que é crime e como punir já está inscrito uma desigualdade de classe, de poder político, econômico e ideológico, e uma seletividade penal. Então, sim, casos como o do tio Paulo, que são horrendos, repito, não me venha com esse falso argumento, que eu tô passando pânico, eu tô dizendo que é menos grave. Vai se fuder, viu? Não venha com esse negócio pro meu lado, não. Casos como o do tio Paulo envolvendo gente pobre, fudida, é horrível. Mas envolvendo gente pobre, fudida, vão ter grande repercussão. Casos, inclusive, envolvendo gente famosa, só que não toca nas estruturas de propriedade e de poder econômico, vão ter grande repercussão. Casos como o do Jorge Paulo Lemann vão ser abafados e vão terminar em pizza. A lei é para todos? No capitalismo, não. A lei nunca vai ser para todos. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.